Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vindo de volta aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui para vocês uma receita... A Phoebe passando aqui para dar um oi para vocês. Eu trouxe aqui para vocês essa receita super fofa. E, gente, olha, se você nunca fez amigurumi ou se você tá começando no amigurumi, fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa peça. É super fácil, é rápido de fazer. Ótimo para quem tá começando no amigurumi e vou contar um segredo para vocês. É um campeão de venda nas feiras que eu participo aqui na minha cidade. Então, eu acho assim, é uma peça coringa. Todo mundo ama esses polvinhos. Eu faço como chaveirinho. Comprei essas pecinhas aqui, ó, de chaveirinho pela internet. E aí eu coloquei e, gente, sai super fácil. Ai, meu Deus. Phoebe, dá licença, nenê. Então, vamos lá para a lista de materiais que a gente vai precisar para fazer essa fofurinha aqui. Bom, eu vou fazer com a chenille, tá? Esse aqui eu fiz com a chenille também. Ele ficou, ó, usando a chenille, ele ficou com 5 centímetros de altura. E se a gente for ver a largura aqui, ó, dos tentáculos, ficou com 5,5 centímetros. Eu acho um tamanho ótimo para chaveiro. Mas eu já fiz também com a pelúcia, ele fica um pouquinho menor. Um pouquinho não, na verdade ele fica quase a metade disso aqui. Mas tem gente que gosta também de um chaveiro bem pequenininho. Dá pra fazer com amigurumi também, só que daí imagina que ele vai ficar bem menorzinho. Então depende do tamanho que você quer pro seu chaveirinho, tá? Mas, enfim, vou fazer com a chenille. Então, separei aqui, ó, esse tom de azul bem clarinho pra gente fazer o nosso polvinho aqui. Então, a gente vai precisar da linha, no caso aqui eu vou fazer com a chenille. Além disso, a agulha, eu vou trabalhar com a 4,5. Aí você vê qual que fica melhor, né, pro seu ponto. Um pouquinho de enchimento, gente, e é bem pouquinho mesmo, porque é uma peça pequenininha. Acho que isso vai ser o suficiente, talvez precise de um pouquinho mais. Nesse caso aqui, por ser uma peça pequena, por ser chaveirinho, eu acabo optando por bordar o olhinho, mas se você quiser, você pode colocar o olhinho de amigurumi. No caso aqui, eu vou bordar, então já deixei aqui, ó, um pedacinho bem pequenininho mesmo de fio. Tô usando o próprio chenille pra fazer o bordadinho do olhinho. Um outro pedacinho, nesse caso aqui, eu deixei do pelúcia, menor ainda, que é só pra fazer o blushzinho aqui, tá? Do nosso polvinho. Agulha pra costurar, fazer os arremates. Agulha de tapeceiro. Como eu vou trabalhar com a chenille, eu gosto de usar essa de plástico, porque ela tem o lugar aqui pra pôr a linha maior, eu acho mais fácil pra costurar. E como a gente tá trabalhando com uma linha mais grossa, né, ela é ótima. Tesoura, pra gente cortar a nossa linha, e marcadores. Eu uso 2, porque tem uma parte ali que eu acho que vai ser necessário 2. Se você achar que não precisa, 1 é suficiente. Mas depois vocês vão entender por que eu deixo 2 separadinhos. E é isso, gente. A lista de materiais que a gente precisa é essa. Lembrando que isso aqui, o preto, é no caso se você for bordar o olhinho. E lógico que se você for usar como chaveiro, aí você vai precisar aqui do que você quiser para colocar como chaveirinho, né? Eu tô usando essas correntinhas aqui e vou falar que tô gostando bastante. Achei que deu um efeito bem bonitinho e eu pedi pela internet, gente. Não vou lembrar de dizer pra vocês aonde que eu pedi. Mas enfim, eu comprei pela internet um pacotinho, acho que vieram 100 coloridinhas. E aí eu vou fazendo, vou colocando de acordo com a cor do bichinho que eu faço. Bora lá então, começando a nossa receita. Bom, gente, então, ó, vou deixar o marcador. Eu tenho 2 tamanhos, tá? Eu gosto, quando eu tô trabalhando com a linha mais grossa, eu gosto de trabalhar com esse maior. Então, vou deixar o maior e esse pequenininho eu vou deixar lá pro final, quando a gente for marcar só um momento, que eu já vou mostrar pra vocês. A gente vai começar fazendo um anel mágico. E aí, gente, vou dar uma dica, já dei essa dica aqui em vídeos anteriores, mas vou dar de novo. Quando a gente tá trabalhando com esse tipo de linha fofinha, assim, chenille, pelúcia, veludo molhado, esse tipo de linha que é peludinha, assim, que não é algodão, a dica que eu dou quando você tá fazendo anel mágico, não aperte muito esses pontos que você coloca aqui nessa primeira carreira aqui do anel mágico.
porque isso vai dificultar muito na hora de fechar, tá? Então, fizemos aqui, inclusive esse primeiro nozinho aqui, tá? Ó, tá vendo que o meu tá mais frouxinho? Se a gente, claro que você não pode deixar muito frouxo, senão isso vai ficar feio no seu bichinho. Mas se você apertar muito, ele fica difícil de deslizar essa linha aqui na hora de fechar. Outra dica que eu dou, vocês viram que eu já dei uma fechadinha? Ó como ele já tá menorzinho. Eu geralmente deixo aqui, ó, da largura do meu dedo, antes de começar a fazer os pontos. Isso já facilita pra mim. Por quê? Não precisa ficar com uma volta muito grande isso daqui, né? A gente vai colocar uma quantidade de pontos aqui que não precisa de um tamanho muito grande. Então, aqui eu já reduzo o tamanho que eu vou ter que fechar esse anel mágico. Isso já facilita pra mim. Nesse anel mágico, nós vamos colocar 8 pontos baixos. Lembrando que a gente não aperta muito esses pontos. Então, ó, 2... 8. Colocamos 8. Tá vendo como ela já fica bem menorzinha aqui pra fechar? E aí, a gente puxa com cuidado, tá? Porque, às vezes, pode sim arrebentar. Essa linha, às vezes, acaba arrebentando. Então, puxa com cuidado, ó. Ele fecha bonitinho, tá vendo? Mesmo ficando um pouquinho mais soltinho o ponto, ele fica bem fechadinho, ó. Não tem problema. Fechamos o anel mágico e agora a gente vai começar a usar aqui o nosso marcador de ponto. Vamos para nossa segunda carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer um aumento em cada ponto. Então, nós terminamos a primeira carreira com 8 pontos, a gente vai terminar essa segunda carreira com 16 pontos. Vamos fazendo 2 pontos baixos em cada ponto dessa carreira. Terminamos, então, aqui a segunda carreira com 16 pontos. Agora, eu gosto de soltar aqui e eu gosto de dar mais uma fechadinha nesse anel. Sempre que eu vou fechar o anel, eu seguro, gente, aqui, ó, com polegar e indicador e antes de puxar. Eu acho que isso dá uma estabilizada aqui e deixa mais retinho o nosso trabalho. Aqui formamos, então, ó, uma voltinha com 16 pontos, que é, gente, a parte maior aqui, ó, do nosso polvinho. Vamos fazer agora 3 carreiras com esses 16 pontos. Então, vamos aqui fazendo um ponto em cada ponto e aqui eu vou fazer aquela marcação como eu gosto de fazer, ao invés de fazer a marcação no ponto, pegando aqui as duas argolinhas aqui do ponto, eu pego a lateral desse ponto e assim eu consigo fazer as carreiras sem precisar tirar esse marcador. Então, vamos lá fazer 3 carreiras. Terminei aqui, ó, as nossas 3 carreiras com os 16 pontos e praticamente aqui o nosso corpinho do polvinho tá finalizado. Vou tirar aqui o marcador, deixa eu só ajeitar aqui o ponto, que agora eu vou voltar a usar ele marcando os pontos aqui normalmente, né? E agora, gente, essa próxima carreira, nós vamos diminuir, voltar aqui aos 8 pontos, para finalizar aqui o corpinho. Então, vamos fazer 8 diminuições. Eu gosto de fazer a diminuição invisível. Então, vou fazer aqui, ó, pegar a primeira alça, né? Só a alcinha da frente dos 2 pontos e fazer a primeira diminuição, marco.
E vou fazer isso em todos os pontos da carreira. Vamos finalizar essa carreira com 8 pontos. Finalizamos aqui, então, ó, já tá bem redondinho, né? E agora a gente vai fazer os tentáculos. E é nessa hora que, se você preferir, você pode usar esse marcador. Eu acho que facilita bastante. Por quê? Porque essa carreira agora dos tentáculos, a gente vai trabalhar só usando as argolinhas aqui, ó, de fora, da frente. Então, eu vou aproveitar ele para marcar a argolinha de dentro. Então, vou tirar aqui, ó, o meu marcador. Já vou pegar, e daí por isso que eu prefiro o pequenininho. Vou pegar o pequenininho e vou marcar aqui, ó, a argolinha de trás do ponto, tá vendo? E aí, eu sei que essa daqui é a primeira argolinha da parte de dentro, né, do primeiro ponto. E agora eu vou começar a fazer os tentáculos. Então, como que eu faço os tentáculos? Eu vou pegar aqui, ó, só na argolinha da frente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Peguei só a argolinha da frente e vou fazer um ponto baixo. Se você quiser, você pode marcar este ponto aqui para você saber que ele é o primeiro ponto dessa carreira. Por isso, os 2 marcadores. Se você não achar necessário, você põe o seu marcador aqui, que eu acho mais importante esse ponto aqui, e deixa esse aqui sem marcar, tá bom? Você já vai entender por que essa carreira vai ficar mais fácil de saber aonde ela começa. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas para formar o primeiro tentáculo do nosso polvinho. Vamos pular aqui essa primeira correntinha mais perto da agulha e vamos voltar a partir da segunda fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Então, um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. 3 pontos baixos. Opa, peraí que eu fiz 2 no mesmo ponto. Calma aí, gente. Eu fiz 2 nessa primeira correntinha. Não é, tá? É um em cada correntinha, ó. Agora sim. Então, a gente volta fazendo, um ponto em cada correntinha. Chegamos aqui até a base. E aí, a gente vai pro próximo ponto da nossa carreira e pegamos só a argolinha da frente do ponto novamente. E fazemos aqui um ponto baixo. Tá finalizado o nosso primeiro tentáculo. Se você achar que ele tá pequenininho, você pode fazer essa correntinha com esse tentáculo, por exemplo, com 5 correntinhas, ele vai ficar um pouquinho maior. Mas eu acho que esse tamanho para um chaveiro, enfim, para mim é o tamanho que eu gostei, né? E aqui a gente vai repetir esse passo 8 vezes. Então, 4 correntinhas, 3, 4, pula o primeiro e volta fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Vai pro próximo ponto da carreira, pega só a argolinha da frente do ponto e faz um ponto baixo. E vamos repetir isso, já fiz 2, mais 6 vezes. Terminei aqui, ó, o 8º tentáculo e cheguei aqui
onde eu teria que fazer o próximo ponto, que a gente chegou aqui no primeiro. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Só que, gente, eu tô com um problema bem sério aqui, ó, que tem um nó na minha linha. E aí, eu não sei se eu vou conseguir passar por esse ponto baixíssimo aqui, provavelmente não, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esse nó. Vou passar, e esse fio aqui não vai ser o suficiente para eu arrematar, então eu vou ter que fazer vou cortar o nó dessa linha, e eu vou ter que fazer um arremate aqui depois. Mas no caso de vocês não vão precisar fazer isso, tá? Então, vocês cortem aqui um pedaço de linha, mais ou menos de uns 15 centímetros, para fazer o arremate do polvinho, tá? No meu caso, eu vou ter que fazer um arremate com uma linha separada. Enfim, gente, acontece, vem um nozinho bem aqui onde eu precisava que não tivesse o nozinho na linha, mas essas coisas acontecem. Finalizamos aqui a nossa carreira de tentáculos, tem que ter 8 tentáculos o nosso polvinho, 2, 4, 6, 8, tá? A gente tá aqui com o nosso marcador, nessa carreira aqui anterior, né? Marcando aqui, ó, o primeiro pontinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Antes da gente finalizar, a gente vai fazer alguns detalhezinhos dele. Alguns não, na verdade, todos. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos metade do meu enchimento e vou colocar, vou segurar aqui o marcador e vou colocar na cabecinha aqui, né? No corpinho do polvinho. Na verdade, não é na cabeça, é no corpo todo dele, né? Por que só metade? Como eu vou fazer o olhinho bordado, eu gosto de esconder, eu prefiro bordar antes para esconder as linhas aqui dentro. Então, eu deixo um pouquinho do enchimento para colocar depois para tampar essa linha. Se você for fazer o olho, aplicação do olho de amigurumi com a trava, eu sugiro que você coloque antes de fazer essa... Talvez não precise, depende do olhinho que você vai usar. Mas talvez seja mais fácil você fazer antes de fazer essa última carreira, porque fica mais fácil de você colocar a trava de segurança. O difícil é você saber a localização. Então, eu sugiro que você faça um primeiro, para você ver o tamanho que vai ficar, onde você quer colocar os olhinhos. E aí, no próximo, você já vai saber certinho onde você quer os seus olhinhos. E daí, fica mais fácil de você fixar os seus olhos antes de você fazer as diminuições, tá? Infelizmente, gente, a gente tem que fazer testes, né? Enfim, vou começar bordando aqui os olhinhos. Então, eu peguei a minha linha preta. Como eu tô com a minha peça aberta, eu vou colocar, ó, esse aqui é o meu lado de trás, né? Eu vou colocar a minha linha aqui pelo meio mesmo, onde tá aberto. E vou tirar, ó, tá vendo? Eu vou contar aqui, ó, da carreira de cima, ó, 1, 2, 3. Eu vou bordar o olhinho aqui, ó, na quarta carreira, tá vendo, ó? 1, 2, 3, quarta carreira. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, quarta carreira. É nessa carreira aqui que eu vou bordar. Então, eu tiro. Aí, tanto faz se você quer bordar de baixo pra cima ou de cima pra baixo, tá? Que não vai fazer diferença. Vou deixar aqui uma pontinha pra eu poder dar um nó nessa linha. E vou começar a bordar. Eu pego um pontinho. Ah, tá. Um pedacinho da linha. Que susto. Achei que eu tinha cortado um ponto, sei lá. Ó, faço um nozinho. E aí, aqui, gente, vai depender do tamanho que você quer o olhinho, tá? Nesse caso aqui, ó, eu passei a minha linha 3 vezes. E é importante você contar? É importante. Por quê? O mesmo tanto que você passa num olho, você tem que passar no outro, senão vai dar diferença. Então, ó, aqui eu já passei 2 vezes, essa é a minha terceira vez. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui e já vou tirar do outro lado. Onde eu vou tirar? 4 pontos pra lá. Então, ó, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É aqui que eu vou tirar a minha agulha. Tiro a minha agulha lá, ajeito aqui o meu olhinho. E, ó, um olhinho já está pronto. E aqui eu vou repetir a mesma coisa. Vou passar
3 vezes, então, 1, 2, e na terceira eu já tiro aqui no meio de novo. Tá vendo como aquele pedacinho de linha é suficiente? Ó, e assim o nosso olhinho fica certinho, tá vendo? Do mesmo tamanho. Aqui eu já posso tirar a minha agulha, dou um nozinho, eu gosto sempre de dar 3 nozinhos. Não precisa apertar muito aqui, inclusive não se deve apertar muito, porque senão você pode deformar o bordado do seu olhinho, principalmente no primeiro aqui. Corta o excesso dessa linha. E joga esse nozinho lá pra dentro. Por isso que a gente deixou um espaço. Se você quiser deixar só com o olhinho, tá perfeito também. Mas eu gosto de fazer uma gracinha, então vamos colocar um blushzinho. Como que eu faço um blushzinho? Novamente, eu vou começar aqui, ó, pelo buraquinho que tá aberto aqui, né? Eu tiro, gente, aqui, ó, bem no ponto de baixo aqui do nosso olhinho, tá? Tanto faz o lado aqui, ó. Então, deixo uma pontinha pra costurar. E por que que essa linha pode ser menor ainda? Porque a gente vai passar uma vez só. Então, tirei bem embaixo do olhinho, vou um ponto pro lado, ó. Um pontinho só pro lado. Já vou tirar no ponto de baixo do outro lado, bem embaixo do olhinho. E essa parte aqui, gente, é bem pessoal, tá? Você pode fazer o blush do jeito que você quiser, mais pra baixo, mais pro lado, ou simplesmente não fazer. Tirei. Aqui, eu não gosto de puxar muito, eu gosto que fica... Se você puxar muito, ele vai desaparecer. Então, eu gosto que fica mais larguinho, sabe? Mais frouxinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tô embaixo no ponto embaixo do olho, vou um pro lado e já tiro aqui no meio de novo. Puxo para que ele fique igual do outro lado, a mesma tensão aqui. E aqui eu faço a mesma coisa, já tirei a minha agulha. Vou dar um nozinho, e aqui é a mesma coisa, não pode, principalmente esse primeiro nó aqui, não pode colocar muita força, apertar com muita força, senão ele vai puxar essa linha aqui, vai desaparecer o bordado. E aqui eu vou jogar aqui pra dentro. E por que que eu deixo um pedaço, um pouco do enchimento? Porque agora eu vou terminar de encher aqui esse polvinho, que parece que tá cheio, gente, mas não tá. E aí, ó, eu vou esconder essa linha lá pra dentro. A linha que eu bordei. Olha lá, ó. E aí, como a gente puxou pra cá, puxou pra lá, é só você arrumar aqui, ó, os bordadinhos, tá vendo? Se precisar, você enche mais. E agora, o que que você faria? Você pegaria esse restinho aqui, a linha que você cortou, passa na agulha e aí você vai fazer o arremate aqui com o anel mágico. No meu caso aqui, será que isso daqui é suficiente, gente? Eu acho que não é, né? Posso fazer uma tentativa? Posso fazer uma tentativa. Como posso tirar já esse marcador daqui, que a gente não vai precisar mais. Eu vou passar pra cá só pra vocês entenderem por que que eu deixo esse primeiro marcador aqui. Eu acho que ele ajuda a gente ver, ó, o primeiro ponto aqui pra gente começar a fechar esse anel mágico, tá vendo? Então, ó, eu pego nesse primeiro ponto que a gente marcou. Peraí que eu tô puxando a fibra. Tem que tomar bastante cuidado pra não puxar essa fibra, tá? Ó, isso pra mim facilita muito, por isso que eu falei pra vocês marcarem esse primeiro ponto. Se você achar que não é necessário, beleza. Pegou aqui, você já pode tirar o marcador. E agora a gente vai fazer isso em todos os pontos. E aqui, do mesmo jeito que eu falei que tem que tomar cuidado quando você tá começando a carreira, aqui você também tem que tomar cuidado na hora de fechar esse anel mágico, porque pode arrebentar essa linha. Eu vou tentar finalizar com esse pedacinho aqui, gente, não sei, se não der, aí eu pego um outro pedaço aqui de linha e costuro. Vamos ver se vai dar, não sei.
Muito cuidado para não puxar a fibra junto aqui, tá? Gente, consegui. Tive que fazer um pouco de manobra? Tive, mas consegui finalizar com aquela linha. E aí, gente, ó, tá pronto o nosso polvinho. Fechamos aqui o anel mágico, é só você fazer o arremate daquela linha e pronto, tá finalizado o nosso polvinho. Claro que daí, se você quiser pendurar o chaveirinho aqui, você pode pendurar. Se você quiser fazer uma correntinha para ficar para pendurar na bolsa, né, ou em qualquer lugar, no carro, enfim, você pode fazer também. Mas enfim, gente, olha que fofura, super rapidinho de fazer. Para quem tá começando no amigurumi, super recomendo, porque é basicamente correntinha e ponto baixo. Claro, tem a dificuldade do anel mágico? Tem, mas vou dar um conselho para vocês, gente, não dá pra gente ficar fugindo daquelas coisas que a gente tem dificuldade de fazer. Anel mágico pode assustar quem tá começando no amigurumi, mas a gente tem que treinar. Então, olha que maneira gostosa da gente treinar o anel mágico, não é verdade? Olha que fofura, gente, que fica esse polvinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Bem fácil de fazer e, como eu disse, é uma das coisas que eu mais vendo nas feiras que eu participo, esse chaveiro de polvinho. Tem uma procura bem interessante aqui, pelo menos na minha região, né? As pessoas gostam bastante, pela fofura, pelo tamanho, pela variedade de cores que dá para fazer, enfim. Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí que estão começando com crochê também, para, né, que goste de fazer amigurumi. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dificuldade para que eu possa gravar um vídeo e te ajudar e que você consiga fazer essa peça e outras peças aqui do nosso canal. Pode deixar também sugestões para vídeos futuros. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de fazer crochê, com quem está começando nesse mundo do amigurumi. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder esses vídeos. Espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até mais!